Capítulo 7. O astral misterioso. Praticamente todos os livros sobre magia publicados nos últimos 150 anos tratam extensivamente do plano astral. Eliphas Levi fala sobre ele no seu livro History of Magic, Aleister Crowley fala também no seu Magic in Theory and Practice. Esse é um tema discutido por John Fortune, Israel Regardie, Madame Blavatsky, Franz Bardon, Bill Gray, Garrett Knight e Ernest Butler, entre muitos outros autores. De acordo com todos esses autores, o plano astral é a principal chave para obter resultados mágicos. É o segredo por trás de praticamente qualquer trabalho de magia sério. Os praticantes da Cabala moderna, o sistema do misticismo judaico que fundamenta grande parte da doutrina mágica, afirma que o plano astral é a própria base do universo físico, o alicerce imediato da manifestação. No entanto, se examinarmos obras mais antigas, os primeiros grimórios, que poderiam, pelo menos na teoria, ser considerados a base da prática mágica moderna, veremos que não existe absolutamente nenhuma menção ao plano astral. Ele não aparece no Lemegeton nem nas clavículas de Salomão. Não há nem traço dele no Grimoire Verum, no Picatrix, no Black Pulleito ou no Grimório do Paponório. Nem mesmo Francis Barré o menciona em sua abrangente obra-prima De Magusor Celestial Intelligencer. Essas obras contêm instruções detalhadas sobre todas as operações mágicas comuns, as evocações, invocações e conjurações, os exorcismos, a criação de talismãs, o contato e a comunicação com espíritos e anjos, a excriação e todo o resto. Mas é como se essas coisas pudessem ser feitas sem nenhum conhecimento do plano astral, algo que os atuais praticantes de magia negam com veemência. Ainda pior é o fato de que, se você consultar o Sefer Yetzirah, a maior fonte de informações sobre a doutrina cabalística, base para grande parte da prática de magia moderna, constatará que o termo astral não aparece nem uma única vez. Qual é a razão disso? Será que todos os magos da atualidade estão equivocados? A chave dessa charada pode estar na terminologia. Embora a palavra astral não seja citada nos antigos grimórios, existem referências frequentes a imagens. A base de manifestação no Sefer Yetzirah é a esfera de Yesod, associada com a emoção e com a experiência visionária. Em Archdoxis Magicae, escrito por Paracelso, o mais notável mago do início do século XVI, há esta interessante afirmação. A extraordinária ação da imaginação e a forma como ela alcança o seu auge podem ser vistas por meio de um exemplo tirado da experiência em tempos de epidemia, quando ela envenena mais do que qualquer ar infectado, e contra a qual nenhum antídoto, seja de mitridato ou de melaço, surte qualquer efeito, a menos que ela define e feneça, nada ajudará. A imaginação é uma corredora e mensageira tão ágil e veloz que não apenas passa de casa em casa e de rua em rua, mas ainda se alastra de uma cidade ou país a outro. Assim, pela imaginação de um único indivíduo, a epidemia pode assolar uma cidade ou um país inteiro e matar milhares de pessoas. É difícil acreditar que essa passagem signifique mesmo isso. Será que Paracelso realmente esperava nos fazer crer que um único indivíduo pode disseminar uma praga por uma cidade apenas com um ato de imaginação? Aparentemente esperava, pois ele dedica um capítulo inteiro do seu Archdoxis ao poder da imaginação. Outro manuscrito do século XVI, de autor desconhecido, o Regnum Piscator, é inteiramente devotado ao treinamento e uso da imaginação com finalidades mágicas. Essas fontes dão à imaginação a mesma importância que os escritores modernos dão ao plano astral. Haveria alguma ligação entre eles? Eu, Herbie Brennan, certamente pensava assim em 1971, quando publiquei o meu primeiro livro, Astral do Orvais. Nessa obra eu conto que, na época em que era estudante de artes ocultas, aprendi que o termo plano astral era uma outra designação para o mundo da imaginação visual. 3 décadas depois, ao escrever este livro, continuo com o mesmo sentimento de descrença inicial. Nasci numa era, ou talvez numa cultura, simplesmente, que não valoriza a imaginação. As crianças que, como eu,
tinham o hábito de sonhar acordadas eram acusadas de ter a cabeça na lua e aconselhadas, muitas vezes com um puxão de orelha, a prestar atenção no mundo real. O devaneio era visto como uma absoluta perda de tempo. Na idade adulta, era difícil para mim aceitar que a imaginação não servisse para nada. Quando comecei a estudar Cabala, porém, passei a ver as coisas de outra maneira. Segundo a tradição judaica, a essência da Cabala foi transmitida a Adão pelo arcanjo Gabriel. Mais provável, no entanto, é que ela tenha sua raiz no misticismo do Merkaba, que floresceu na Palestina durante o século I d.C. e foi inspirado na famosa visão de Ezequiel. Datada de 592 a.C., Ezequiel viu o que ele acreditava ser o trono-carruagem de Deus, e a meta dos místicos do Merkaba era fazer o mesmo, por meio de uma perigosa jornada visionária através de uma série de esferas celestiais, comandadas por anjos hostis. Embora o Talmud advirta que, dos 4 homens que empreenderam essa jornada, um abandonou a sua crença, outro enlouqueceu, outro morreu e apenas um, o rabino Akiba ben Joseph, passou por uma experiência visionária válida. A tradição sobreviveu e acabou dando origem ao primeiro texto cabalístico, o Sefer Yetzirah, ou Livro da Criação, que pode pertencer ao século III d.C. e certamente não é posterior ao século VI. O Sefer Yetzirah, um dos livros mais fascinantes jamais escritos, fundamenta o estudo cabalístico até os dias de hoje. Ele descreve a criação da realidade em termos que cativariam a simpatia de um físico moderno, se os físicos modernos se sentissem motivados a estudar o misticismo. Hoje, a criação da realidade, ou pelo menos da porção da realidade que judaico vivenciamos como nosso universo, é geralmente descrita em termos da teoria do Big Bang. Segundo essa teoria, em alguma época anterior a 10 bilhões de anos atrás, surgiu em algum ponto do espaço, a aproximadamente 4 bilhões de anos-luz de onde você está sentado agora, um tipo de átomo primordial de tamanha temperatura e densidade que continha tudo, cada partícula de matéria, cada erg de energia, existente no universo de hoje. De onde veio esse átomo primordial? Surgiu, dizem os físicos sem nem esboçarem um sorriso, de lugar nenhum. Como eram as coisas antes de ele surgir? Não havia um antes. Assim como esse átomo continha toda a energia e matéria do universo, ele também continha todo o tempo do universo. Antes do átomo não havia tempo, portanto não faz sentido perguntar sobre o antes. Nem a minha afirmação de que ele surgiu 4 bilhões de anos-luz de onde você está sentado agora é precisa. Ele só surgiu ali do nosso atual ponto de vista. O que experimentamos como espaço estava contido num átomo, por isso não tinha uma localização absoluta. Mas, se as origens do átomo primordial são difíceis de compreender, o que aconteceu depois é muito fácil. Textos sérios de física sustentam que ele se expandiu rapidamente numa fração de segundo, um jeito educado de dizer que ele explodiu. Os cientistas acham que agora sabem, de modo mais ou menos exato, o que aconteceu durante essa explosão. Observado em câmera lenta, esta seria a imagem. Durante o primeiro instante da explosão, as temperaturas eram elevadas demais para sustentar qualquer coisa tão sólida e rudimentar quanto um átomo. Em vez disso, o que tínhamos era um universo em miniatura, denso em essência, composto de partículas de matéria e antimatéria. Matéria e antimatéria são reflexos espectrais antagônicos. Se uma partícula de matéria encontra outra de antimatéria, ambas são instantaneamente convertidas em energia pura, resultando numa aniquilação mútua. Se matéria e antimatéria estivessem em equilíbrio no Big Bang, o nosso universo nunca teria passado a existir. Mas elas não estavam. Nos primeiros microsegundos, a matéria exerceu domínio sobre a antimatéria, permitindo que as coisas se desenvolvessem da maneira como se desenvolveram. Os dois estados conflitantes geraram um terceiro, diferente dos outros dois. Os físicos suspeitam que muitas outras partículas elementares foram formadas nesse momento. Depois de alguns segundos de expansão, o universo novinho em folha se resfriou o suficiente para que núcleos de hidrogênio, hélio e lítio se formassem.
Em torno de 1 milhão de anos, o processo de resfriamento já tinha avançado a ponto de converter esses núcleos em átomos. Nessa fase, tanto o espaço quanto o tempo já tinham sido criados. O espaço era repleto da radiação de micro-ondas, descobertas em 1965 pelo astrofísico americano nascido na Alemanha Arno Penzias e o astrônomo americano Robert W. Wilson. Mas o universo era escuro. Nesse universo sombrio, um dia uma nuvem de hidrogênio e partículas de poeira entrou em colapso sob a influência da sua própria gravidade. Quando condensada, a sua densidade e temperatura aumentaram até que ela ficou incandescente. Nasceu a primeira estrela e pela primeira vez na história do universo, surgiu a luz. As estrelas demonstraram ser gigantescas fornalhas em que mais átomos de vários tipos foram forjados. Esses átomos migraram e formaram coisas que hoje reconheceríamos: partículas de pólen no estame de uma flor, um veio de ouro, um lago profundo e cristalino. Enquanto você lê este livro, é surpreendente, e talvez um tanto reconfortante, saber que você é composto apenas de matéria estelar. Esse é o quadro científico expresso em todo o seu apelo poético. O Sefer Yetzirah, surpreendentemente, reflete esse quadro muito de perto. De acordo com essa importante doutrina cabalística, o pano de fundo de tudo e de todas as coisas é o grande manifesto, um estado de existência negativa, a natureza do que é totalmente incompreensível. Do ponto de vista atual, o grande manifesto está tão além de qualquer tipo de especulação que poderia muito bem ser coisa nenhuma. Não podemos detectá-lo. Nada podemos conhecer da sua natureza essencial. A partir desse nada, surgiu uma emanação. Na Cabala, essa emanação primordial é chamada de Keter. Ela contém a totalidade do universo e é, por isso mesmo, associada à ideia de unidade. Também está claramente associada ao átomo primordial dos físicos. Vinda de lugar nenhum, Keter deu origem a duas outras emanações, Chokmah e Binah. Como nas aniquilações matéria-antimatéria da teoria do Big Bang, a interação entre essas duas emanações criou o potencial para outras mais. Portanto, numa série de estágios claramente definidos, o universo físico passou a existir. É fácil se deixar seduzir pela ideia de que o Sefer Yetzirah tenha antevisto as descobertas da física moderna em torno de 2 milênios atrás. Mas, embora haja um misterioso paralelo entre as cosmologias, seria imprudência dizer que elas são idênticas, apesar das diferenças na terminologia. O Sefer Yetzirah descreve os princípios por trás do surgimento do universo, não o processo. É o processo que é descrito na teoria do Big Bang, não as suas correlações. Uma vez entendido que as doutrinas do Sefer Yetzirah se referem mais aos princípios do que aos acontecimentos, fica evidente que o que está sendo descrito é um plano para a manifestação. Os antigos cabalistas, assim como os predecessores do Merkaba, não tinham nenhum problema em considerá-lo um plano da mente de Deus. Esse ponto de vista tem algumas vantagens. Ele nos permite ver, por exemplo, que Deus deve se manifestar primeiramente como uma unidade, que a unidade sempre conteve e sempre conterá a totalidade de tudo, que o processo de manifestação pode ser compreendido, embora com dificuldade, mas a natureza dessa manifestação não pode. Ele também mostra que nós, apesar de todas as nossas falhas, fazemos parte, em vez de estarmos apartados, de uma totalidade que é, ela própria, uma manifestação da divindade. Contudo, além de tudo isso, o Sefer Yetzirah deixa claro que o processo de manifestação, tão diferente do plano em si, também é um aspecto da mente. Ele tem propósito e significado. O que está sendo descrito não é a criação divina do mundo assim como um artesão criaria o seu artefato, mas o mundo surgindo de uma ideia como um sonho de Deus. A esse sonho não se deu forma. O sonho é a forma. Isso nos remete mais uma vez à ideia budista do mundo como Maya criado pela mente. De um ponto de vista, é a sua mente que cria o seu mundo. De outro, é a mente de Deus. Mas, na raiz, ambos são a mesma coisa,
desde que você é parte da manifestação divina e a sua mente é um aspecto da mente de Deus. No Sefer Yetzirah, os detalhes desse plano divino estão incorporados numa imagem conhecida como Árvore da Vida, na qual as várias emanações são mostradas como esferas e o relacionamento entre elas como caminhos. O Sefer Yetzirah passa a ser tão útil porque a árvore simboliza o processo psicológico, divino, da manifestação, que nos permite ver a mentalidade necessária para fazermos mudanças no mundo à nossa volta. A esfera final da Árvore da Vida é chamada Malkut, o reino, e simboliza o universo físico. A penúltima é chamada de Yesod, a fundação, que simboliza o estado imediatamente anterior à manifestação física, o estado que dá origem à manifestação física, a plataforma e o padrão em que se baseia a manifestação. De acordo com a doutrina cabalística, Yesod é a esfera da imaginação de Deus. A ideia de que existe uma espécie de imaginação universal se reflete na obra de Carl Jung, cujas observações como psiquiatra o levaram a postular o conceito de inconsciente coletivo, uma região da mente comum a toda a raça humana. O interesse crescente dos acadêmicos pelo xamanismo, alguns anos depois da morte de Jung, levou à descoberta de que as visões xamânicas permitiam um acesso consciente a esse nível de realidade, e que tal acesso muitas vezes parecia produzir resultados no nível físico. Duas coisas estão em jogo aqui: o estado objetivo, mas não material do inconsciente coletivo, e o estado pessoal e conscientemente acessível da própria imaginação do xamã. Embora permaneça consciente e a par de si mesmo, o xamã, que é, no final das contas, o mais primitivo mago deste mundo, pode atuar dentro do inconsciente coletivo, manipular as suas energias e, assim, influenciar a realidade física. Eis, finalmente, a chave do mistério do plano astral. Não importa o que o meu antigo mentor tenha dito, não se trata de um nome antiquado para o mundo da imaginação pessoal. O plano astral é a imaginação do universo, esse vasto substrato de conteúdo mental em que se baseia o sonho que julgamos realidade física. Mas a imaginação humana faz parte da imaginação universal, com a qual está totalmente integrada e compartilha a mesma natureza, só diferindo na medida em que a percebemos separada. Portanto, o meu antigo mentor não estava enganado em sua definição. A sua imaginação e a minha são, ambas, parte do plano astral, e um ponto de entrada para um todo maior, um instrumento pelo qual podemos controlar a luz astral. Em termos práticos, um ato de magia astral é um ato de imaginação treinada, e o primeiro passo de uma jornada astral é uma viagem imaginária. Em outras palavras, o trabalho no plano astral envolve a manipulação de formas de pensamento.